Felipe Jordão, boa tarde, galera. Você acha que o Vasco vai criar um elenco sub-23 de transição para alocar promessas de jogadores da base fora da idade? Cara, assim, não é algo que eu posso. Assim, se eu acho, eu acho que deveria. Tá? A minha opinião sobre isso é que o Vasco demora, inclusive, a ter. Eu já escrevi sobre isso. Já fiz pergunta, inclusive, para o Carlos Brasil, há muito tempo, não lembro se foi na Vasco TV, até na época, que me pediram uma vez para mandar uma pergunta para ele. Eu perguntei exatamente sobre isso: se o Vasco tinha interesse ou se havia um projeto para o Vasco ter um sub-23. Eu lembro que na época o Carlos Brasil, que estava ainda na base do Vasco, não lembro se ele estava na base ou já tinha chegado profissional. Acho que já tinha chegado profissional. Ele falava que, cara, precisa ter campeonato, né? Porque você tem as competições ainda muito mortas, então senão vira só um custo para o clube. Eu acho muito válido, porque muitas vezes você descarta jogador com 20, 21, 22, porque você não tem aonde colocar ele. E às vezes você empresta para outro clube, que o outro clube nem te paga nada. Então, assim, para você emprestar para outro clube, melhor você fazer a formação no seu, que você sabe que você vai utilizar, né? Ainda que seja um sub-23. Tá mais perto para você monitorar, tá dentro do que você pensa de jogo, entendeu? Porque não adianta você emprestar um jogador também. Você pensa o jogo de um jeito. Você empresta para um clube que pensa de outra maneira e acha que esse jogador vai desenvolver lá como desenvolveria com você. Então, assim, eu acho válido. Se o Vasco vai fazer isso, eu não sei. O Botafogo fez, né? O Jefinho, que eu cheguei a falar aqui já na live, que é um dos maiores dribladores da Série A do brasileiro, e é um dos destaques, foi um dos destaques do Botafogo nesse segundo turno, principalmente, foi um cara contratado para jogar no sub-20, sub-23, perdão. Né? E aí, na necessidade ali, algumas lesões que tiveram no Botafogo, ele foi ganhando espaço e virou titular em muitos jogos. Foi importante para o Botafogo em muitos jogos, meteu golaço contra o Fluminense. Eu acho útil, porque você contrata um jogador para o sub-23, ele já chega sem o peso de ter que ser um cara do profissional. Porque você contrata um jogador, cara, esses jogadores que eu falo aqui de Série B, às vezes o clube deixa de anunciar, deixa de contratar um cara desses, porque a torcida vai chiar. Eu já ouvi de dirigente de clube isso. Que já deixou de contratar jogador ou de estadual, ou de Série B, Série C, porque a torcida ia chiar. Ou então tinha que anunciar o cara junto com outro jogador para equilibrar, entendeu? Com um cara famoso. Às vezes você quer o jogador e não contrata, você, no caso, o clube, né? E deixa de contratar por conta de pressão de torcedor, realmente. E aí você tendo um sub-23, você faz a contratação para o sub-23, mas já de olho ali na transição desse garoto para o profissional. Eu acho muito válido. O Vasco teve um sub-23 em 2010, se eu não me engano, que chegou a jogar com o Rômulo, o Alan, que perguntaram sobre o Alan hoje, que jogou no Napoli muito tempo, estava na Premier League, está na Arábia agora, esse jogador de seleção brasileira que passou, já tinha mais de 20 anos, vou até confirmar aqui, enfim, depois eu vejo, não, estou aqui, ó. O Alan estava ali perto do fim do sub-20, mas já fez a transição para o sub-23 naquele período e jogou, ele e Rômulo, dois jogadores que pegaram a seleção brasileira. O Douglas, zagueiro, que depois foi vendido para o Dnipro, depois jogou no São Paulo, fez dupla com o Dedé ali um período, foi contratado pelo Vasco, junto ao América de Natal, para jogar no Sub-23. Então é importante. Né? É importante você ter ali, eu acho importante para não só para você desenvolver os jogadores da base que estouram a idade, o Vasco emprestou o JP Galvão para o Sub-23 do Botafogo. Mas para você fazer captação de jogadores também sem esse peso tão grande. Porque aí você contrata um cara desse, bota no Sub-23. O cara começa a meter gol, o próprio torcedor já muda a visão sobre o cara. Pô, por que não pega o fulano que tá no Sub-20? Igual falam sobre o Sub-20, sobre o Sub-17. E assim, talvez tire, inclusive, muito do peso que a galera tende a achar que com 18, 19 anos o jogador tem que estar formado. Inclusive para a FIFA. O mecanismo de solidariedade que a gente fala, né, quando o clube revela o jogador e ele é vendido posteriormente, o clube recebe, a formação é até os 23 anos. Então, na teoria, a base é até os 23 anos de idade. É que aqui no Brasil não se tem esse hábito. Mas o Vasco sempre teve expressinho. Aliás, não só sub-23, às vezes chama de sub-23, mas usa jogadores mais velhos para, cara, recuperar. Lá fora fazem muito isso. O jogador tem uma lesão grave, ele vai jogar nesse time B, na verdade é um time de transição, e ele ganha ritmo, ganha tempo ali em alguns momentos. O Vasco, quando jogou com o Garrincha, por exemplo, quando jogou pelo Vasco, foi num expressinho desse. Era um monte de garoto novo. Se eu não me engano, estava o Brito.
Não lembro se era o Brito que estava no Vasco, agora eu não lembro. Orlando, enfim. Mas alguém que chamou o Garrincha para ir e estava se recuperando de lesão e o Garrincha foi. E foi a possibilidade do Vasco contratar o Garrincha. Eu acho muito válido, cara. Se vão fazer, eu não tenho informação. Ou se pretendem fazer, eu não tenho essa informação. Fala galera, só lembrando que esse vídeo é patrocinado pela 1xBet, maior site de apostas do mundo e que é parceira antiga já aqui do canal do Garone. E a promoção continua. Se você fizer o seu registro no link que está aqui na descrição desse vídeo e utilizar o cupom GARONE, quando você fizer o seu primeiro depósito, você recebe o valor em dobro. Ou seja, botou R$50, recebe 100, botou 100, recebe 200 para apostar. Então não fica fora dessa não. Aproveita o link aqui na descrição e utiliza o cupom GARONE no seu primeiro depósito para aproveitar essa promoção da 1xBet.